Bom, pessoal, para fechar então as nossas aulas e entrar na parte prática, vamos falar um pouquinho sobre elisão fiscal, ou seja, economia de impostos de forma legal. Qual é a melhor forma? Acho que esse é o que todo mundo quer saber no final das contas. Essa é a pergunta de milhões, né? E aí eu quero trazer alguns insights aqui para vocês, resumindo um pouco de tudo que nós vimos até agora. Ok? Então, acho que o primeiro ponto, pessoal, quando a gente fala em elisão fiscal, em pagar menos imposto ou pagar imposto correto, é fazer uma apuração correta. Não subestimem o poder de uma apuração correta, porque é somente fazendo a apuração, identificando todos os custos, aproveitando todas as taxas, identificando os prejuízos e desconsiderando os scans, é que vocês conseguem ter uma apuração correta. Quando não bem feito esse processo, vai dar problema na certa e quem paga errado, quem paga mal, paga duas vezes. Então, antes de se preocuparem em não pagar, se preocupem em identificar o que está correto, o que de fato precisa ser feito dentro dos seus documentos, dentro das suas operações, dentro dos seus históricos, com as informações que você tem. Esse é o primeiro passo, é o coração ali de toda a sua apuração, de todos os seus impostos a pagar, de todos os seus impostos que você pode economizar, é através dali que tudo acontece, então ali é o coração de tudo, ok? Conhecer as regras é muito importante, como nós falamos, conhecimento é poder, então tudo que vocês ficaram sabendo aqui, como funciona, quais são os prazos, quais são as multas, é fundamental, gente, para não ter que pagar multas para a Receita Federal. Então, se tem uma coisa que dói, né? Além de pagar o imposto, é você perder dinheiro, rasgar dinheiro com juros e multa. Então, se atentem às regras, se atentem aos prazos e tomem cuidado com os preenchimentos, ok? Próximo passo, economia realizando até 35 mil em exchange nacional. Então, organizem a sua operação. É aquilo que nós falamos na aula anterior. Se vocês conhecem as regras, vocês conseguem minimamente se organizar. A princípio pode parecer uma besteira, né? Ai, Thaís, mas não tem como ficar controlando o mercado. Eu sei de tudo isso, eu sei que o mercado é uma loucura, mas tem esse outro ponto também, né? Então, assim, se minimamente você conseguir se organizar, isso vai facilitar muito até para você conseguir fazer essas estratégias. Então, hoje, vou operar? Opera numa internacional e deixa a nacional, resguarda a nacional para a hora de fazer a realização, para você aproveitar, né, poder aproveitar esses limites de isenção, ok? Outro ponto muito importante é a possibilidade de compensação de prejuízo a partir de 2024 em exchange internacional. Então, é aquilo que nós falamos, se você não compensa prejuízo, não apura, não identifica o seu prejuízo, você está tendo prejuízo duas vezes. Porque além de você já ter o seu prejuízo ali, você perdeu o dinheiro, você não está utilizando esse valor para bater do que você teria a pagar, né? Então, essa é uma das melhores formas de você poder abater, né, de fazer algo que é justo, né, que até é um absurdo, né, o pessoal fica doido, né, que não pode compensar em nacional, que até em 2023, mas e o que eu tinha, né, isso também é uma dúvida muito comum, e o prejuízo que eu tive em anos anteriores, eu posso aproveitar, eu posso trazer para 2024? Não pode, gente, só pode começar a compensar prejuízo a partir de janeiro de 2024, que foi quando a lei permitiu. Prejuízo anterior, perdeu, ok? Outro ponto muito importante, vou realizar grandes lucros acima de 5 milhões, sempre estrangeira com alíquota fixa em 15%. Ainda sobre compensação de prejuízo, essa compensação de prejuízo da lei, como ela trata amplamente de investimentos no exterior, ela não observa somente cripto. Você pode compensar prejuízos, inclusive com prejuízos em outros mercados. Então, tive um prejuízo em ações, mas tive lucro em cripto, você pode fazer essa compensação. Então, isso também é muito bom. Então, não é somente cripto. Observa tudo, gente. E aí entra novamente aquela questão que nós falamos desde a primeira aula. Imposto de renda, né, não é sobre cripto. Imposto de renda é sobre renda e patrimônio. Cripto é um dos bens que estão lá. Então, precisa fazer, principalmente se você tem outros bens no exterior, fazer essa análise de forma global, ok? E, por fim,
Compensação de prejuízo já foi? Manter os controles e guardar os documentos. Ainda pensando em esfera de economia tributária e evitar passivos tributários, né? Evitar problemas com fiscalização, multas, a Receita Federal ela fala, né, que você é obrigado a guardar comprovantes que evidenciem essas transações. Então, a gente precisa sempre pensar em guardar os documentos para evitar mas para conseguir questionar qualquer dúvida da Receita Federal caso haja um processo de malha fiscal. Então, manter os seus controles e guardar os documentos é muito importante. Por qual prazo? No mínimo por 5 anos, porque a Receita ela tem sempre 5 anos para fiscalizar. Mas eu sempre recomendo que deixe esse dossiêzinho sempre pronto, porque nós já vimos casos em que a origem do problema que o cliente teve estava anterior a 5 anos. E aí é o seu histórico que facilita, que te ajuda a comprovar que não existe nenhuma irregularidade. Então, prova documental é sempre fundamental. E no geral, gente, é isso. No mais, observar situações de offshore para proteção patrimonial, já que tributariamente não temos mais tanta vantagem, e também analisar a questão de saída fiscal efetiva do país, caso você tenha planos de sair do Brasil e morar para fora de verdade, ok, gente? Sempre muito importante ressaltar, não é simulação, mas caso você tenha, aí cabe análises aí mais complexas para verificar a sua situação.